Fala galera que se liga no canal Boleiros Conectados, está começando mais um Resenha de Boteco aqui direto do Bola 7 Snooker Bar aqui em São Caetano. Hoje a resenha promete, aqui do meu lado, aqui como toda semana, grandes convidados e hoje temos um aqui especial, Ericão. E aí, joia, tudo certo? Boa noite Domingos, boa noite Matheus, prazer aí estar com vocês aqui essa noite. Legal. Tem muita resenha hoje, jogador do... Pode falar, Ericão. O Matheus sabe falar. Porra, me pegou, mas eu acho que o nome é Gournay Ardma. Gournay Ampré. Daqui a pouco a gente fala o nome do time que ele joga na França, hein? Aí o Ericão hoje participando junto conosco aqui do Resenha de Boteco. E aqui do meu lado já, comentarista já do programa, aí o Matheus Boeira, que participou do Power Couple Brasil 2 e agora integrante do nosso canal. Uma boa noite e sempre legal de ter você aqui na nossa mesa de boteco. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todo mundo aí de casa, todo mundo que está olhando. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Boleiros Conectados está me dando. Agora eu como integrante do programa de vocês e logo mais também vai ter um espaço do meu programa, mas você pode ter certeza que 2, 3 vezes por semana eu vou estar aqui na resenha de boteco, tentando pegar peça aí nos caras aí. Tem muitas novidades ainda no canal com o Matheus Boeira, hein? Vamos começar a nossa resenha aqui. O Ericão, que joga na França, né? Gournay Ampré, falei certo? Falou certinho, fala de novo aí, Domingos. É difícil, hein? Gournay Ampré. É, o Ericão, sua base fez toda aqui no Brasil para depois chegar na França, né? Isso, joguei no Brasil até 2011, aí fui pra Grécia. 2011 joguei na Grécia, voltei pro Brasil, aí retornei pra Europa em 2015. Joguei 2 anos na Albânia e ano passado e esse ano França. De quais times aqui do Brasil que você começou? Na base você diz ou profissional? Na base, depois um pouquinho do profissional. A base aqui em São Paulo na Portuguesa. Foi o último que eu joguei em São Paulo aqui, o de mais expressão. Aí depois eu fui pro Paraná com 17 anos e aí eu fiquei 9 anos no Paraná lá jogando base, depois profissional. Joguei o campeonato o Paranaense. Aí o último clube que eu fiquei aqui no Brasil foi 2014, o Campo Mourão. 2013, desculpa. Certo. Como que você vê a Portuguesa hoje nessa situação, hein? Você que começou lá, hein? Cara, é triste, porque você vê que a Portuguesa é um time de expressão, né? Dos top do Brasil aí, hoje em dia tá nessa situação. É triste, o que a gente pode fazer é torcer para voltar a ser a Portuguesa que era, né? Que ano que você passou por lá? De 2000 a 2003. Legal, a Portuguesa que temos que torcer muito para a Portuguesa porque a coisa tá feia por lá. Matheus Boeira, Copa do Mundo aí, já podemos falar um pouquinho que a Copa já começou. Seleção da Rússia hoje já bateu a Arábia Saudita 5-0. Chutaram o cachorro morto, né? E aí, não teria estreia melhor para a Rússia, né? Meu, pelo amor de Deus, né? Se a Rússia perdesse também, aí não tinha mal o que falar. Né? Era uma seleção que estava muito pressionada antes de começar a Copa, não, né? Sim, porque parece que não ganhou muita coisa aí nessas eliminatórias, né? Mas eu acho que a Arábia Saudita não tinha nem como fazer frente. Tu acha que tinha como fazer frente? Eu vi um pouco do jogo, mas não tinha nada. Cara, o cara não tem armação de jogo. A Arábia Saudita não tem armação de jogo. Os caras não tem movimentação. Cara, o meio do campo dos caras é vazio. A Rússia fez o que quis. A defesa também, né? 2-1 de Alemanha, que a Arábia Saudita perdeu no último amistoso, foi meio enganoso aquilo lá, né? A Arábia Saudita deu um sufoco na Alemanha, perdeu por 2-1. E agora, foi meio enganoso, que agora toma 5 da Rússia. Mas só iludir, né, o torcedor. Mas eu posso falar uma coisa que normalmente no futebol que acontece muito. Se tu parar pra pensar, por exemplo, até mesmo um jogo de brincadeira, tu vai brincar sábado agora um joguinho, que vai ter um monte de perna de pau. Isso é fato. Agora o que eu te falo é o seguinte, tu nunca espera que um time sem expressão vai te dar um sufoco. E quando o cara vem uma, vem duas, vem três, o cara assim, opa, aí, né? Tem alguma coisa errada. E aí o cara assim, ó, se os caras dão 2, 3 sustos, os caras já começam a ficar diferente. Aí o cara cresce, os caras jogam profissional, o cara sabe. O cara cresceu, vem pra cima. Aí o que acontece? O que a Rússia fez? A Rússia não deixou os caras virem pra cima, a Rússia meteu pra cima deles e o pau fechou. Você que joga na França, tem expectativa boa para essa seleção
da França na Copa? Ah, eu acho que sim. É uma das mais fortes dos últimos anos aí. A safra é muito boa, né? Eu acredito que vai ser uma das que vai brigar pelo título aí. Quem que você acha que pode ser surpresa nessa Copa? Nessa Copa, a Bélgica. A Bélgica? A Bélgica. E aí, Matheus? Eu também acho que é a Bélgica. É uma seleção que chega nessa Copa experiente, né? Sim. Na Copa passada, foi a Copa do Brasil, tinham quase os mesmos jogadores, mas tava iniciando amadurecendo ainda, né? exatamente, nessa chega mais experiente, Sim. que faz muita diferença, né? Sim, isso daí conta muito, né? Na última Copa já tinha essa esperança deles irem bem, né? Só que é o que você falou, muito jogador, primeiro ano de Copa, seleção e tal. Acho que esse ano agora eles vêm mais maduro para essa Copa aí. E como, é fácil se adaptar na França, né? Como que tá a sua vida lá na França, lá no Gournay-en-Paix? Tá falando bem, Domingos. Tá com a boquinha macia, né? Não, é bom, é um país tem que é treinar bom, né? um pouquinho pra falar, entendeu? Então quanto mais você treina, você pega no A gente ar. ficou meia hora aqui, galera, treinando isso aí pra falar certinho, porque não tava dando. Teve muito ensaio antes, não, mas é um país muito bom de viver. É fácil, como você disse, para se adaptar, o pessoal acolhe bem. Eu não falo o idioma ainda, o francês, como o Matheus falou, até ele vai contar a experiência dele aí. Lá eles não gostam que fala o inglês, né? Eles gostam que você fala o idioma de lá. Se não for para falar o de lá, é melhor você fazer a mímica e se virar. Mas é um país bom de viver. Mas assim, dos países que eu conheci assim na Europa, o meu predileto é a Grécia ainda, que se eu pudesse morar lá um dia, moraria tranquilo. Qual time que você atuou na Grécia? Na Grécia, Agos Eleusa. Você jogou junto com o Roger Guerreiro? Eu conheci o Roger lá. O Roger Guerreiro que esteve aqui na nossa mesa. Esses dias, né? Roger parceiro, mandar um abraço pra ele aí. O Roger tava no Ike na época, né? Gente boa também. Ele que foi o jogador que fez o primeiro gol da seleção polonesa. Numa Eurocopa, né? Isso. Muito legal, Roger. 2008. Roger Guerreiro. Muito bem. O Matheus, tem experiência sua na França? Que história é essa aí? Eu fui pra França. Cara, mas assim, ó, deixando claro, eu acho que a França é um país muito legal, tudo muito lindo. É um país que tem diversos locais para te visitar, para te conhecer, uma história absurda, né? Tem muita coisa para te conhecer culturalmente na França, só que eles não gostam muito de, tipo assim, eles não gostam de quem não é francês. Essa é a realidade. É um país, por exemplo, eu fui para Paris e para Versalhes. O ano passado. Cara, o francês, ele é a pessoa falando contigo é muito difícil, porque eles têm muita gíria e eles falam muito rápido, então é difícil tu entender. E o inglês dele também é ruim, porque tem muita gíria e tu não consegue entender muito do inglês deles. Aí o que acontece? Tu vai, por exemplo, eu fui com a minha ex-mulher comprar um sorvete. E ela pegou e foi meter assim, pediu em inglês. Só que quando a gente chegou na França, o cara do trânsito já disse assim, mano, se vocês chegarem em qualquer lugar, pedir alguma coisa, merci, s'il vous plaît, bonjour, né? Vai falando um pouquinho de francês pra galera, pra eles pensarem que tu tá falando. Sim. Aí ela, please, ice cream. A mulher, rapaz do céu, começou a bufar que parecia um touro, velho, de brava. E não fala, I don't know, nem falou, don't know, ela não parla inglês. Não parle inglês. Eu disse assim, nossa, que educadinha, né? Eu disse assim, tudo bem. Aí eu comecei, merci. Aí, aquela básica que é um lugar onde tu vai no mundo que é a mímica, né? Aí tu vai, aponta, pede. Sim. A mímica não fala, né? Eu falo um pouquinho de espanhol, aí tinha uma moça do lado que falava espanhol. Eu vou te ajudar porque ele não fala francês, mas eu sei apontar, querida. Eu quero esse aqui, ó. Né? E aí é um pouco mais difícil. Ainda mais eu imagino a adaptação no futebol, porque tu não fala. Sim. Imagina tu jogar bola, o teu técnico tem que falar contigo e tu não entendeu o que ele tá querendo te expressar, dizer pra ti. Deve ser muito complicado. difícil. Assim, na França agora, eu tive a sorte, o treinador é português. Mandar até um abraço pra ele aí, Luiz Moita, ele que negociou pra eu estar indo pra esse time agora. Aí facilita um pouco, sim. Né, Mas na Grécia, que o treinador era grego,
Putz, no começo era complicado, mandava ir pra direita e ia pra esquerda, porque o grego, você imagina, o francês já é difícil, o grego então é difícil demais. Só que como eu não falo inglês, a necessidade fez eu aprender o que eu sei do grego hoje em dia, né? E tu vê que uma coisa assim, ó, é muito engraçado que a escrita do francês tem muita coisa parecida com o português. Sim. Só que quando ele fala, A pronúncia é muito totalmente diferente. Tu pode olhar, por exemplo, tu vai nas placas, como eu andei muito de trem, lá tu vai nas placas, tu consegue te desenvolver, olhar, ler. É uma associação. Mas aí quando ele fala... Quando você vai não, falar... Não entende nada. Nada mesmo. É que nem aquela empresa que tem aqui no Brasil que a gente chama de Leroy Merlin. É Leroy Merlin. Você vê a Se for diferença. falar, praticamente é difícil Tudo entender. É diferente. difícil entender. É difícil. Mas eu acho que é um país muito legal pelas leis e o quanto acolhedor na proteção das pessoas que vivem lá. Sim. Sabe? Porque, tipo, rapidinho, quando eu fui, cara, tu vai andando na rua, o banheiro químico é mais limpo do que muita coisa na rua, além de ser um banheiro químico gigante. As pessoas elas podem não ser muito educadas ao falar, mas tipo assim, ninguém te maltrata. Eles só não isso é falam verdade. contigo, mas ninguém te maltrata. E é um país que ajuda as pessoas que moram lá. Certo? Diferente do nosso, mas é um país bom. Sim, Tá? é isso Diferente mesmo. de ti que gosta muito da Grécia, eu gosto muito da Itália. Então eu moraria muito fácil na Itália. Itália eu gosto também. Que é um país muito parecido com o nosso, por sinal. E quando você vai em algum restaurante, tem alguma dificuldade de pedir alguma Tem, coisa? sempre tem, né? Tem alguma resenha lá com o garçom? De restaurante não, mas tem uma resenha de um parceiro que tava com a gente no time lá, ele deve estar assistindo, mandar um abraço pra ele aí, o Carioca. Pensa num cara armadilha, é esse cara aí, tudo acontece com ele. Aí ele chegou, Raio? ele chegou uma semana... quase um Botafogo aqui no Brasil, acontece tudo, né? Aí a gente tava indo pro primeiro jogo dele. Ele treinou a semana toda e a gente indo pro jogo. Como o Paris tudo é perto, não tinha concentração quando o jogo era em casa nem nada. E a gente indo de metrô pro jogo. Ele falou, pô, Ericão, eu sou um cara que me apego muito nos detalhes e tal. E eu tô sentindo que hoje eu vou acabar com o jogo, eu vou jogar muito. Falei, pô, velho, que bom. Fico feliz por você, mas que detalhe que você tá... Ele falou, mano, eu já vi a palavra sorte umas 10 vezes. Falei, pô, palavra sorte aqui na França. Aí quando a gente desceu do metrô, ele ia lá, outra vez. Sortir é saída em francês. Falei, pô, você não fez isso não, cara. Segura tua onda aí, pai. Bota no Google. Joga no Google. Falei, pô, Amigo da meu onça, parceiro. olha. Falei, pô, meu parceiro, isso aí é saída, não é sorte não. Pra você ver, hein, cara. Aí eu cheguei, eu contei no clube lá, todo mundo chorou de rir, os franceses, não tem. É impossível, né? Ele é demais. Foi como o próprio Matheus falou, as palavras são parecidas, né? Mas, Sim, mas não é o cara, mesmo o significado. significado é totalmente outro. diferente. O Ericão tá de férias agora, né? Sim, tô de férias aí. Tá de até férias agosto. aqui no Brasil até agosto? Até agosto. Que maravilha, hein? Que férias longas. Boa, né? É, legal. E nesse sabadão agora rola um jogo beneficente aí, né? Isso, jogo Ericão? beneficente. O nosso Amigos sexto do jogo. Ericão, Amigos do Ericão contra o Amigos do Wendel, ex-Palmeiras. Nosso parceiro aí, mandar um abraço pra ele também. o Wendel também, que já esteve aqui na nossa Esses dias, mesa. Gente boa demais, um abraço aí pro Wendel. Isso. Convidar o pessoal aí, São Miguel, região aí, Jardim Helena, sábado, 1h da tarde. Nós vamos montar lá no campo já. Matheus, Domingos, Paulão, rapaziada tá Aqui é convocada pro jogo aí. Ponteiro, velho. Aí, então já achei. Ponteiro. Já achei. Tá convidado. né? Ó, meu atacante, Sava, tá Ô, convidado. atacante não, sou meia, viu? Meia. Então beleza. Mas escolhe onde quer jogar. Mano, aqui, ó. Joga aqui, ó. Tá no meia, puxado aqui pra lateral. Sim, Cara, quase lá, carregando a galera lá pra frente. lá pro sorteio. O último jogo nosso foi... Pô, ô, louco. Chegou junto no Rogerinho. louco. Vou colocar no mesmo time então pra não... Mas deu problema isso no último jogo, hein? Deu problema com os nossos DJs lá que estavam presentes, lá ficaram bravos lá que os caras lá em Itaquera estavam chegando junto lá no Rogerinho, nos Mano, mas- amigos lá. Mas se tu parar pra pensar, mano, o cara com muleta joga muito mais que cara sem muleta. Com as cara. duas E outra, pernas. meu. Joga demais, e ele hein, joga Rogerinho. demais, velho. Ele joga muito, os caras não esperam. Não espera. E vai estar com a gente lá sábado também. Ele dá uma tiradinha pro lado, Rogerinho. velho, tu não espera. Já era. Tu não espera. E
Era muito engraçado, porque os juízes do outro jogo, os juízes não sabiam o que dar. Não, tinha 2 juízes, era de um juiz no meio de campo pra cá. É verdade, é verdade. Aí o juiz dava uma coisa e o outro dava outra. Mano, os caras... Mano, o bagulho tava muito louco. E o que é mais bacana nesses jogos é que você, como joga fora do Brasil, né? Você acaba reencontrando vários parceiros aí. Sim. Aqui do Brasil, né? Essa confraternização. É a oportunidade de ver a rapaziada, né? Muitos amigos de infância, alguns do futebol também. Tem amigo do futebol que você acaba virando irmão do cara na situação, só que depois vai um para um canto, outro pro outro, e acaba só negócio de internet, né? Aí tem essas datas aí, graças a Deus, pra gente matar a saudade, né? E quanto tempo o contrato lá agora desse novo time? Quanto tempo? Agora é mais um ano, mais uma temporada. Mais uma temporada. Uma temporada. Lá é por temporada, não? Assim, os times da Primeira Liga, né? PSG, Mônaco, os Fera, normalmente quando contrata assim, contrata um tempo a mais. Mas nas divisões mais abaixo é mais uma temporada, porque o cara vai ver como que o jogador vai se adaptar. Vai se adaptar. E às vezes não, uma temporada não é pouco de adaptação, porque o cara tem que ver, a alimentação é diferente, o lugar onde tu vai morar é diferente. Ó, Matheus, tudo é diferente. Eu vou te falar, antes de eu ter a experiência de ir para Europa, eu via os jogadores falando, adaptação, não me adaptei, eu achava, que sinceramente, eu falava, pô, esse cara tá de brincadeira, a bola é redonda em todo canto. Mas quando você vai para lá, que você sente como que é mesmo, a adaptação ela é fundamental. O clima, o frio daqui é o que a gente está pegando aqui hoje, 16 lá é calor. Lá na Albânia eu peguei menos 10. Pô, você bate na bola que você não sente o pé. Começa por aí. O estilo de jogo, o nosso estilo brasileiro é muito diferente do estilo europeu. Muito diferente. É bem menos veloz, né? Sim. Lá é mais contato, né? Muita força e velocidade. Muita força e velocidade. E aí o brasileiro chega lá, poxa, eu joguei a vida toda no Brasil, eu vou pra lá, eu vou jogar, bola, entendeu? O cara fala, ó, dá ritmo. Aí você tem que se adaptar. Aí tem jogador que consegue, coisa de um mês, se adaptar, mas tem jogador que leva um tempo a mais. E aí que complica, né? Porque às vezes ele não tem esse tempo pra trabalhar. Às vezes o treinador tá precisando dele pra semana que vem, né? E aí dá essa complicada aí, mas esse negócio da adaptação é difícil. Não rola, e também deve rolar, né? Por exemplo, tu é moleque novo, deve ter cara que deve brigar por posição contigo, né? Sim. Nesse mesmo time, tu chegando no Brasil sabendo que a imagem do futebol brasileiro fora, nesses países que não tem tanta expressão de futebol, já deve enxergar, né? De uma maneira diferente. Pô, tá chegando o cara vai tomar meu lugar aqui, eu não vou conseguir mais voltar. Essa é outra questão. Aí o que acontece? Aí tu diz pro cara, vai entrar o cara no teu lugar. Mano, já os caras que são amiguinhos dele já não passam a bola, já não tem tudo isso. Tudo isso. Aí praticamente são coisas que quem tá aqui não imagina que acontece lá, mas isso acontece muito, porque você tá chegando lá, o brasileiro quando chega lá tem um peso que assim, não tem em nenhum outro país do mundo que tem esse peso do brasileiro. A gente foi pra Grécia lá, primeiro ano que eu fui, quando chegava falava, de onde que eles são? A Popuícia, que os caras falam em grego. Brasil, Brasilia. Os caras regalavam o olho. O brasileiro tem um peso. Tem respeito, né? E aí os jogadores já ficam meio assim que nem ele falou mesmo. Porque às vezes é um cara que, 3 anos de clube, o cara tá com o lugar dele tranquilo, aí chegou outro cara pra tomar o lugar. Entendeu? Tem mais brasileiros lá? Então, ou sul-americanos lá onde você joga? Na França, o que tem bastante é africano e árabe. Tem muito. No time que eu tava, tinham o Paris Poché, 9 brasileiros, 4 no time A e 5 no time B. E aí quando precisava no time B, o professor subia a rapaziada para jogar. Mas vira e mexe a gente encontrava brasileiro lá, porque tem bastante sim. Isso acaba facilitando também, né? A sua adaptação facilita. E tudo mais, né? Essa é uma questão de eu não ter pegado o francês mais ainda, porque quando eu estava na Grécia, era eu e mais um brasileiro, e ele machucou e depois ficou só eu indo para os treinos. Então isso aí forçou muito eu a pegar o grego. O treinador falava grígora. O que é grígora? É rápido. Dexiar, direita, listerar, esquerda. É a necessidade do futebol. Sim. Aí eu fui pegando. Agora na França, o nosso treinador ajudou muito, que é português, então eu entendia tudo que ele falava, só que não me forçava. E ele pegava no pé, vocês têm que treinar o francês. Porque precisa, né? Só que aí a gente estava no clube, 4 brasileiros treinando. Então no treino a gente procurava conversar entre a gente. Saber o que é desenvolver. O professor falava com a gente em português. Aí no nosso prédio só tinha português, brasileiro e uma mulher que era da África, que o pai dela também fala português. Então a necessidade te obriga a fazer coisas que tu entendeu? Entendeu? Se tu não tiver, por exemplo, é a mesma coisa de sair daqui para ir para os Estados Unidos,
o melhor é tu não tá com o brasileiro, porque aí Sim. tu vai te obrigar a falar. Se você morar só com o brasileiro, você não vai treinar o inglês. Você não vai falar. É isso mesmo. E outra pergunta que eu ia te fazer, desculpa interromper, Domingos. Nada. Cara, tem muito perna de pau que acha que é jogador de bola lá e não é, mano? Deve ter. Assim você diz jogando profissionalmente Jogando ou... profissionalmente, o cara acha que ele é jogador, que vai desenvolver, que vai jogar bola, tu olha pro cara e diz assim, até a caminhada dele aqui de boleiro ele tem, mas quando pede a bola, o pé na... Como é que é? Que nem o Paulão diz, os famosos boleirão, né? Ó. E aí, tem muito? Tem, cara. Em todo canto que eu fui tem. Na Albânia tinha, na Grécia tinha e na E França os caras eram tem. titular ainda, mano? E as panelinhas, Olha, né? As panelinhas também tem em todo que canto. nem o treinador Luiz Moita, ele tinha um problema nesse último clube porque ele fez um trabalho excelente lá, ele teve dois acessos. Só que tinha jogador lá que já tá uns 6 anos e os caras tinham a panela deles. Inclusive eram árabes. E assim, tinha um dos caras que não tava bem e ele tava sacando o cara, só que aí os outros se doíam pelo cara e aí ficava aquele atrito no time. Pô, mas o cara tava bem, ele sacou o cara, mano. O cara tava quebrando a bola, todo mundo tava vendo que ele tava quebrando a bola. Só que os caras, a panela deles, e queira ou não Que posição queira... esse queridinho jogava? Posso falar porque ele não entende português mesmo. Lá o esquema joga um centroavante e 2 caras abertos, né? Ele jogava aberto pela direita. Jogava 3 na frente, é isso? Isso, lá eles jogam um centroavante fixo, Estilo de referência, e 2 atacantes bem abertos, que são os pontas, né? Como se fosse o Real, então. Isso, o isso. Benzema na frente, o Cristiano e o outro do outro Isso. lado, é isso? Inclusive esse esquema eu joguei, onde eu joguei na Europa foi esse esquema. Na Albânia era esse esquema e na Grécia também. Porque é um esquema bem ofensivo, né, Domingos? Qual a sua posição hoje lá? Eu jogo de lateral direito e volante. Aqui no Brasil, a maior parte da minha vida toda eu joguei de lateral direito. Mas lá na França agora o professor me utilizou a maioria da temporada lá, a maior parte foi de segundo volante. Tem uma história legal com o seu amigo Roger Guerreiro, que foi aqui no Corinthians em 2003. Que foi aquele lance que a torcida do Corinthians não esquece. O da Alessandro. Que é o pega-pega, né? Pega. De como que é o pega-pega em francês? Aquele treinador que já falou em francês, pega-pega? Eu não sei em francês o pega, porque o treinador falava em português, então não tinha essa. Mas você falando da história engraçada do Roger, eu lembrei da Grécia também, que os caras fizeram uma pegadinha. Triste, na verdade, a torcida do Corinthians. Do Roger, infelizmente, a torcida pegou no pé. Eu tinha um amigo lá daqui de São Paulo, tava morando com a gente no mesmo apartamento, só que ele era de outro time. Os gregos, eles são muito gente boa, mas são pavio curto. Não pode brincar com os caras. O cara quebra o prato por nada, pô. Na festa os caras quebram prato. Pra quebrar cada É verdade. E aí todo domingo à noite a gente ia num orelhão que tinha perto de casa. Naquela época não tinha WhatsApp, essas 2011. A gente ia no orelhão lá pra ligar pra família. E aí chegou um amigo nosso daqui de São Paulo, ele tava no mesmo apartamento, mas ele não era do mesmo time. E aí eu tô ligando pra minha mãe, um outro parceiro lá de Floripa, tava esperando. E aí esse amigo tava do lado de um perímetro. Perímetro é tipo umas bancas de jornal que fica na rua, mas ela vende de tudo. Refrigerante, chocolate, cartão para ligar pro Brasil. E aí ele veio e perguntou, ô Bate, como que faz para pedir ali uma coca ali pro cara, por favor e tal. Aí o cara, o grego, o por favor é parar calor. O filho é amigo. Só que aí o parceiro não foi amigo, né? Ele falou, fala parar calor, pustes. Pode falar? Pustes é viado, né? Imagina, hein? No telefone tô só olhando, eu falei, vai dar merda. E o pau fechou, cara? Os gregos ficam putos quando chamam eles de viado. Caramba, aí eu tô de olho, aí o parceiro foi lá, ô filho, já acertou, amigo, beleza. Na Fanta, uma Fanta, parar calor, puxes, por favor, viado. O cara, o ti é o que nosso? O quê? Ti? Ele falou de novo, por favor, viado. Aqui, ó, pra você saber que você é baitão. E aí? Falou, tem malaca, começou a xingar lá, malaca é um outro palavrão lá, grego pesado. lá. Chamou de tudo quanto é nome, ele falou, Bate, o cara quer me bater. Eu tive que largar o telefone falando com a minha mãe, fui lá, pedi desculpa, Signame, filho e tal.
ele é brasileiro, chegou esses dias na Grécia e tal, e pedi desculpa, o cara falou, ó, sai daqui vocês tudo. Tive que desligar e procurar outro orelhão, porque o cara ficou puto, mano, por causa do outro cara. Tá contando vários dos seus amigos aí, hein? Todo mundo vão te cobrar depois. Tem alguma sua aí engraçada que você vai falar? Não lembro. Vai falar! Vou soltar agora ao vivo. Estamos aqui no Bola 7 Snooker Bar, Rua João Pessoa, 157 aqui em São Caetano. Para você que quer assistir o nosso programa Resenha de Boteco, toda quinta-feira, 19h30, venha pra cá e assista os nossos programas. E hoje, um convidado especial aqui, direto da França, passando férias, né? Sabadão, jogo beneficente. Os times já estão escalados já ou não? Tá na mão do Paulão aí, o Paulão que vai escalar aí. Paulo Soltei a bucha pra ele. O Paulo vem com aquela cadernetinha dele. Rapaz, então eu não vou ficar nem eu não vou ficar nem no banco. Joga de Aline, goleiro da seleção, hein? Boa. O Joselito, homem que não sabe brincar. Maurício Detentes do Rap. Pinha do Exalta Samba. Goleador. Jogador do Palmeiras. Fernando Fontana, o Fefon. Fefon sabe jogar bola? Receber. Ô, Fefon. Não é nós que estamos falando isso aí. Ó. Vai jogar com a 10, hein? Meio atacante. Matheus Boeira também, né? Tava esquecendo, hein? Vou jogar do lado dele de volante. Puta, tá me botando pro outro time. Não, o Paulo ele vem com a cadernetinha assim, diz assim, ó, joga de titular do 1 ao 11, o resto senta. É assim que ele faz, mano. É bem isso aí que ele faz. E aí a galera toda achando que vai ser... Os caras tudo olhando assim, ó. Aí diz assim, caramba, eu achava que eu ia ser titular, mano. Os caras bravos, velho. E outra... Aí ele leva o Filipão de Miguel, né? Não, e o Filipão, eu fui falar assim pro cara, ô mano, esse cara tá louco, Filipão, cala a boca que tu não manda aqui. Manda cala a boca, mano. E olha, tem uns caras aí que ele leva também pra jogar, entra faltando um minutinho. Pô, mano, faltando um minuto. Meu, o Daniel Sobreira. Mano, ele faz isso, ele pega os caras, ele cronometra, deu 44, ele diz assim, professor, vem. Troca. Aí bota o cara, apita, acaba o jogo, o cara fica olhando assim pra ele, ó. Mas é só pra garantir o bicho, né, Paulo? Lá no Água Santa foi assim, viu? Lá no Água Santa. É isso aí. Comprar um NAN da criançada, da gurizada. É, galera, a resenha, quando é boa, o tempo vai passando rápido. Vamos acelerar aqui, falar mais um pouquinho de Copa do Mundo, falar um pouco de seleção brasileira, né? Que estreia domingo, né, Ericão? Brasil e Suíça, o que você espera da estreia do Brasil aí na Copa do Mundo? Olha, eu acompanhei um pouco a seleção da Suíça lá na Europa, na época do final da eliminatória, eu tava lá ainda. Eu não acho uma seleção forte, eu vi eles jogando contra Portugal, só defenderam o jogo todo. Acho que, se não me engano, foi 1-0 para Portugal, que foi quando Portugal classificou para a Copa e aí Suíça foi para repescagem, não é? Foi isso. Eu não acho uma seleção forte, só que é o que o Matheus falou. Os caras vêm desacreditados, só que se aparecer algumas oportunidades no jogo que eles acham que dá para jogar, aí que complica o jogo, né? Eles defendem o jogo inteiro, né? E joga por uma bola contra o Brasil, entendeu? Né? E o problema é o seguinte, ó. Depois que eu olhei esses dois jogos da seleção brasileira antes de começar a Copa, que foi contra a Croácia e contra a segunda agora, a última agora. O último foi a Croácia. A Croácia, a anterior qual que era a anterior? Áustria. Desculpa, Áustria. Então é o seguinte, o que eu acho que está muito pendente ainda é a defesa do Brasil. Aquela primeira bola que sai da frente da zaga. Por exemplo, contra a Áustria, o Miranda, né? A dupla ali é o Miranda e o Thiago Silva, né? Eu acho que, tipo assim, ó, o Miranda ele deu duas batidas de cabeça ali que quase foi 2 gols. Então é o seguinte, se tiver esse erro na Copa do Mundo, os caras não perdoam. Pode ser fatal, né? Os caras estão por uma bola. E o que acontece? Se eles já jogam sentado na retranca, esperando por uma bola, eu digo assim, o cara vai lá, faz um gol, ele vai chamar a mãe dele para ir pro gol. Vai trazer mãe, tio, papagaio, e todo mundo vai botar. Aí não tem mais jogo, aí né? não acabou o jogo, esquece, velho. É verdade. E olha, eu não sei se o Brasil sabe sair de virar um jogo.
Eu não sei, porque até então não teve essa Poucas vezes nessa era Tite, teve momentos que ele precisou virar. Eu acho que um jogo, só acho que contra o Equador, não sei. Eu acho que foi Foi uma vez então, só. Tipo assim, eu acho que o Brasil pouco foi testado nesse tipo de situação. Ter que virar um jogo e ainda mais em uma Copa do Mundo. Não sei se tu acha isso, Domingos. Não, sim. E assim, na Copa do Mundo, eu acho que as seleções vêm mais, não só para jogar por uma bola, mas antes de mais nada, eles não querem tomar gol. Que a seleção da Suíça, a seleção... Acho que todas que jogam contra a seleção brasileira antes, vamos nos reguardar. Fora França, que joga mais de igual para igual, Espanha, Alemanha, Argentina, as outras seleções. Eu acho que nessa primeira fase, a Costa Rica fez uma ótima Copa do Mundo jogando assim, numa das melhores, um dos melhores grupos, com Inglaterra, Uruguai, e saiu muito bem, Sim. né? E é por isso que eu digo assim, ó, porque quando tu joga com uma seleção grande, os caras não estão preocupados se você vai vir fazer gol neles. Eles já sabem disso. Uhum. Eles já sabem que tu vai vir pra cima pra fazer vai gol. vir pra cima. Vai vir saranda de bola. O problema é o seguinte, quando tu tá esperando, por exemplo, os caras já sabem, tem Neymar, tem Gabriel, tem Firmino, tem o outro menino, aquele que joga também na frente, então eles já sabem que o ataque do Brasil, ele é muito bom. Sim. Então o que o cara diz assim, ó, eu tenho que me resguardar. Só que uma Alemanha, uma Inglaterra, uma Espanha, uma França, o que acontece? Eles já sabem que isso vai acontecer. Então o que acontece? Não, nós vamos segurar eles lá em cima. Isso. Não vamos deixar os caras nem vir. E o que eles fazem? Eles adiantam a marcação deles lá em cima. E time europeu é correria. E aqui, ó. E a bola aqui. Aquele esquema tático lá em O que te cima. preocupa então é a saída de bola do a saída Brasil de bola em alguma seleção que adiantar suas linhas. Saída de bola. Saída de bola. Aqui, ó. Se a bola não sair pelo Casemiro, que é o cara que, pra mim, ali, consegue sair melhor com a bola, distribuir melhor a bola ali de volante, vai ficar um pouco difícil. Se esperar pelo Thiago sair com bola e pelo Miranda, eu acho que é um problema. O que você acha da defesa do Brasil aí? Eu concordo também com o Matheus e também eu acho que também o que está fazendo falta é o Daniel Alves também. É uma falta que vai pesar também na seleção, porque eu acho o Fagner um puta de um lateral também. No Brasil é o melhor no momento. O Danilo também é um grande jogador, mas assim, não tem o peso que o Daniel Alves tem, né? É como eu te digo, uma coisa é tu jogar na lateral do Brasil, onde existe muito mais contato pela bola do que velocidade. Porque, Sim. cara, se tu não tá acostumado que o cara vai botar toda a bola nas tuas costas, velho, tu te perde. Porque aí o professor vai dizer assim, ó, eu quero que tu apoie, e o Fagner, ele é apoiador, ele não é um cara muito que vê, ele vai bastante. Ele apoia bastante. O Marcelo também apoia muito. Também. E aí o que acontece? Vai ter que puxar os volantes para recompor. Proteção dos volantes. E aí o que acontece? Todos os nossos dois volantes, eles vão pra frente jogar. Também e joga. a bola. E aí como é que faz? Vai ficar só os dois lá atrás? Porque queira ou não queira é uma mania do volante brasileiro, né? Ele vai jogar. Vai jogar, não ele tem leva jeito. a bola. Ele é o cara que sai, é o primeiro toque da bola, é o dele. Isso. O Paulinho é um cara que chega na frente Todos. todos os lances. Ele né? vira um atacante, né? Pô. Que é um cara surpresa, né? Que Sim. assim ele era usado aqui no Brasil. Mas ele eu jogava com o acredito próprio que eu tô confiante no título da seleção esse ano aí. Eu acho que dá pra chegar assim. De acordo com o que ele tá falando, com os detalhes, né? Porque essa primeira fase aí, os 3 jogos, são 3 jogos que a gente já vai entrar sabendo que o time vai ficar esperando, não vai jogar. Não vai jogar. Aí se achar um gol, aí vai complicar mais ainda. Agora eu acho que vai melhorar quando pegar uma seleção que acha que dá pra jogar, que vai jogar, que aí o jogo vai ficar melhor, porque eles jogam, mas aí deixa o Brasil jogar também. Brasil jogar. O que você acha do grupo da seleção brasileira? Você acha que é fraco? Brasil, Costa Rica, Suíça e Sérvia. Qual dessas 3 seleções você acha que pode dar um pouco mais de trabalho aí para a seleção brasileira? Olha, do que eu acompanho aí dessas 3 aí, eu acho que a Sérvia, eu acompanhava um pouco porque eles fazem divisa com a Albânia, né? Até tem uma guerra entre eles lá. Eu acho a seleção... É uma seleção chata, não é forte assim, mas é uma seleção que, dos 3 assim, que vai entrar para segurar. E eu acredito que é o que vai dar mais trabalho pro Brasil tá penetrando. E aí, Matheus, o que você acha? Cara, eu acho que esse primeiro jogo do Brasil já vai ser truncado. Eu já acho que vai ser, porque a Suíça a estatura média do jogador suíço é alta.
E ainda conta também a questão da estreia, né? Estreia também. Os caras são altos, tem um porte físico bom, os caras são velozes. E, cara, não sei se vocês já viram algum jogo da Suíça antes. Eu vi uns jogos e os caras não são bobos. Eles sabem tocar a bola. Só que o que acontece? Desculpa, o que acontece? É estreia e não pode entrar com salto alto. Entrou com salto alto, vai tomar fumo. É isso mesmo. Mas essa seleção, ao que me parece, está bem controlada, né? O Tite soube fazer isso, né? Com os jogadores para não subir o ego, né? O que está aparentando é isso. A gente espera que continue assim. Mas o problema não é. O problema é o seguinte. Quando tu acha que tu tem um poder na tua mão de uma coisa e uma peça acaba se destoando dos tempos. Basta o cara começar, por exemplo, tu viu contra a própria Áustria que os caras deram umas cepadas no Brasil. Chegaram firme. Agora os caras tomar 2, 3 pancadas e começar a perder a linha e querer dar tapa na bola ou querer cair muito, mano. Os cara... em cima disso que você falou, o próprio Neymar, ele deixou a seleção brasileira numa Copa América, né? Por de tanto apanhar, ele acabou recebendo, se não me engano, naquela Copa América, era 3 cartões amarelos. Isso. Ele ficou fora. E depois, na última Copa do Mundo... Foi na confusão contra o Chile, né? De tanto apanhar também, na última Copa do Mundo ele acabou ficando fora. Você acha que sem o Neymar, o Brasil tem chance aí de chegar, Ericão? Eu acho... Chance tem. Eu acho o Douglas Costa, o William, o Coutinho... Fera, tudo fera. Mas assim... São capazes de decidir um jogo de Copa de semifinal, de final, você acha? São capazes, mas igual o Neymar, não. Eu acho, na minha opinião. Eu acho também que Quantos por cento diminui a chance? Não, eu acho que são muito capazes. Só que a única diferença é o estado psicológico do grupo inteiro. Sim. Porque o que acontece? É a mesma coisa daquela Copa do Mundo que o Nazário passou mal, o Brasil perdeu. O que acontece? Tu não pode abalar o teu psicológico de um cara, porque o teu futebol não é um cara. São 11 que tem ali dentro. Isso aconteceu em 2014. Sim. A seleção brasileira entrou em ritmo de velório, né? O que acontece? Tu não pode esperar, porque um cara vai resolver tudo, velho. O Mandurinha já dizia, não se faz melhor. Então, o que acontece? O Neymar, ele tem um pequeno problema. Ele dá o corpo para muito contato. Ele dá o corpo para os caras bater. Ele dá o corpo pra bater. Aí não tem como o cara não bater, mano. Sim. O cara não vai querer deixar ele passar de jeito nenhum. Tem hora que dá pra ele dar e sair, né? E ele fica segurando. Quer ver? Teve uma bola que ele jogou agora no último. Ele levou, trouxe o cara, levou de novo. Ele já podia ter batido e levou o cara de novo. Pra que mais 4? Tem uma, tu já pode resolver com 2. É tu verdade. Quer fazer 4, velho. Eu não sei. Eu não tô lá, não sei a visão defeito dele, mas a minha visão ainda é mais privilegiada que eu tô vendo que a dele. Tela e ainda tô vendo em câmera. Você tá vendo tudo. O que ele pode fazer. Tô errado? Não, eu acho que tem acha toda a razão. É verdade. E tem jogadas que ele pode concluir até em gols. É aquele negócio, né? É a velha história. O jogador brasileiro, ele tem essa mania de... Mas se tu olhar o William é muito mais objetivo. Sim. Tem mais tempo de Europa. O William pedala e pau pro gol. O William, o drible dele é visando o gol, né? Gol. Ele tem mais tempo de Europa, já mais acostumado aos trancos. Ele não dá aquele drible desnecessário, aquele produtivo que tu quer dar um chapéu no cara pra trazer a bola pra trás. Pra trás ele não vai, né? O dele é sempre... E o Coutinho, o Costa, é tudo focado em direção pro gol. Tu pode ver. É verdade. Até mesmo na Europa, o Costa, mano, é tudo... Ele já vai em diagonal em direção pro gol. Já vai procurando o gol. Ele já vai cortando pra ir pro gol. Muito bem, aqui as impressões de Ericão e também o Matheus Boeira para a Copa do Mundo. Vamos falar um pouco aí do nosso patrocinador aí, a Fanático FC. Um grande abraço aí para o Fábio Vilela. A Fanático FC vende camisas originais e exclusivas. Acesse o site lá em www.fanatico.fc.com.br ou pelas redes sociais, Facebook Fanático FC, facebook.com/Fanático com 2 Os FC e também o Instagram aí, @Fanático com 2 Os FC. Fanático aí nas redes sociais. Então, seguindo aqui a nossa resenha, já estamos chegando ao nosso final aqui, 50 minutinhos, passa muito rápido, né? Passa rápido. Pensei que tinha 20 ainda. E a resenha, quando é boa, passa mais rápido ainda. Só pra gente dar uma pincelada aqui, ô Ericão, você anda acompanhando os jogos do Campeonato Brasileiro? Sim.
Você viu ontem, acompanhou ontem alguns jogos? Assisti a rodada. Qual jogo você acompanhou ontem? Ontem eu assisti o Corinthians e Bahia. Um pouco do Flamengo e Palmeiras, mas depois assisti o completo o Corinthians e Bahia. Tava com um amigo que é corintiano e não teve jeito. O que você está achando do nível atual do futebol brasileiro? Do Campeonato Brasileiro especificamente? Eu acho que caiu o nível do futebol brasileiro, na minha opinião. Porque olhando assim por inteiro, né, de ponta a ponta a tabela, você vê que o Santos tá vindo dando uns tropeços e tal, mas não tá na zona de rebaixamento. Por quê? Porque tem um time que tá bem pior do que ele. O Ceará ontem tava com o jogo na mão, entregou pro Atlético acho que em 5 minutos. E é para 8 pontos, eu acho. Paraná Clube, se eu não me engano, tem 2 vitórias. O Atlético Paranaense, que eu achei que ia vir bem esse campeonato aí, eu assisti contra o São Paulo na Copa do Brasil, fizeram um puta no jogo. Falei, no Brasileirão vai dar trabalho. Tá na zona de rebaixamento também. Eu acho que o nível do futebol caiu um pouco do futebol brasileiro, mas ainda tá gostoso de ver. Eu prefiro assistir o futebol brasileiro do que o europeu. Legal. E aí, Matheus, acompanhou algum jogo ontem? O seu Internacional que tá muito bem na ponta. Colorado. O Internacional subiu aí da Série B, não podemos deixar de falar. Subiu da Série B, mas está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro aí, tá com 22 pontos, né? Eu ontem fui jogar bola aí com os amigos aí, fui fazer uma peladinha ontem, e aí depois eu fui olhar o jogo, mas eu fiquei atento mais em Palmeiras e Flamengo, que eu achei que ia ser um puta de jogão, mas eu achei que a desestabilidade emocional dos jogadores do Palmeiras... Principalmente de quem, hein? Do Dudu, porra, absurdo. Quanto ao nível do futebol, que o Ericão falou aqui, com certeza baixou muito, eu já não sei se é por experiência de futebol, se os caras não estão tendo essa bola toda mesmo, ou se é físico, alguma coisa tem de errado, porque há uns 2 anos atrás estava bem diferente o futebol, até mesmo ano passado estava muito melhor de olhar o futebol, era muito mais pegado. Hoje tá meio feio esse futebol nosso brasileiro. Mas sinceramente, o Palmeiras passou ali ontem pra não perder pro Flamengo, hein, mano? Flamengo no segundo tempo... Mano, tem um volante do Flamengo, cara. E tem aquele outro lateral do lado direito, que é um trator, mano. Lateral é o... Rodinei. Mano, aquele é um trator, velho. E aí tem o outro que é o volante, que depois tem o Cuéllar, ontem jogou o Cuéllar e o Jean Lucas. Os dois volantes. Qual é o que usa o calção aqui em cima? Lucas Paquetá, que é... o Paquetá é o meia, né? É o Jean Lucas. O Jean Lucas, cabecinha raspada. É ele que joga com o calção lá na cintura. Centro peito, o calção aqui. Mano, joga muito, garoto. Moleque joga demais. Ele brincou. Ele tirou onda ontem. Mano, ele tirou onda. E ele tem umas passadas muito grandes. Passada e aí o cara, larga, por exemplo, se ele for correr atrás dele, eu tenho que dar 35 passos pra alcançar um dele. E, mano, é absurdo. Até a pedalada que ele dava, assim, era muito engraçada, porque o pernão ia lá na frente e voltava, mano. Não, foi um jogão. Aquela molecada do time do Flamengo... São bons, mano. Vinícius Júnior, ele tomou uma chegada do Felipe Melo ontem que, assim... E o Felipe disse que não foi nada. Foi brigar ainda com... Não, pois é. Aquele carrinho ali foi... Ali, que tava na área técnica ali. Não foi nada. Nossa, quase arrancou o tornozelo do moleque, velho. Mandou ele lá no banco de reserva, né, Ericão? Você viu? Eu vi, pô. O Felipe Melo, ele abusa dessas jogadas e ele faz isso porque ele sabe que aqui no Brasil aliviam pra ele. Uhum. Ele faz isso praticamente quase todos os jogos. O máximo que ele toma um cartãozinho amarelo. Lá na França, se dá uma chegada daquela ali... daquela ali, eu acho que é vermelho. É vermelho direto. É muita força lá e velocidade, mas assim... São leais. Não rola aquele lance desleal, é na bola. Você vai ver muito lance forte, mas o cara visando sempre desarmar o jogador na bola. Lance como esse daí, normalmente lá é um vermelhinho. Eu só achei ontem no jogo, do Flamengo e Palmeiras, o Paquetá ontem, ele podia ter sido mais produtivo. Teve umas 3 bolas que ele quis levar mais do que tinha e ele podia ter batido em gol, ter feito a última bola que ele teve. Ele deu uma pedalada, puxou, ele podia ter chutado de esquerda e ele quis trazer pra direita. Tem razão. E aí desestabilizou ali. Penteou muito a bola, né, Ericão? E o mais engraçado foi o Dudu começando a briga. Primeiro foi lá e bateu no goleiro. Imaturidade, que é óbvio que se tu bater no goleiro, o goleiro vai cair e vai ficar 10 minutos com certeza. chão, né?
Aí depois ele deu uma tirada no moleque do Palmeiras, do Flamengo lá, limpou e trouxe pra puxar no rolinho assim. Aí o moleque cepou ele. Quando cepou, levantou e ele bateu. Aí desestruturou. E o mais engraçado de tudo foi o juiz. Tinha um outro juiz que fica lá atrás do gol, que, gordo. Pensa num cara gordo. Eu disse que como é que você pode ser juiz, pô? Zoando, cara. Aí o cara... São os assistentes, né? Ontem eles estavam de azuis. Então quando eles estão de azuis são os Smurfs. Isso. E quando eles estão de amarelo são os bananinhas. Aí tava com a mão assim, falando pro juiz e o juiz anotando no vermelho. Mano, a hora que ele saiu a catar os caras. Pá. Não, você vem. Pá. Toma, não, é que eu você também. Pá. Aí deu lá... E o goleirão que saiu catando aqui na gravata? Jailson? O Jailson gravateou o outro lá. Mas o Jailson acabou sendo expulso, né? Ele e o Jonas, naquela troca de sopapos ali. E o Jonas recém tinha entrado. O Jonas tinha acabado de entrar. Num jogo curioso que ele tinha dado. Não, pra você ver que a arbitragem aqui sucumbe muito a esse tipo de pressão de jogadores aqui. Ele tinha dado... O jogo foi paralisado aos 46 minutos do segundo tempo. Então tinha mais 4 minutos, ele deu 5 minutos de acréscimo. Então o jogo ia até os 50. O jogo foi paralisado aos 46, né? O que ele fez? Mas... Ele voltou, ele deu mais 1 minutinho. Faltou mais 3 ainda para terminar. E a torcida do Palmeiras foi a loucura. Os próprios jogadores também. Porque ontem a vitória para o time do Palmeiras era de suma importância, né? Porque se o Flamengo vence ali, ou até um empatezinho acabou sendo bom para o time do Flamengo, bom. Né? Como é que chama esse juiz lá, que faz essas presepadas? Como é que chama lá? Pra falar o palavrão? Sei francês. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de cagão. Cagão? Cagão, se caga de medo. Em São Paulo também. Não, ontem foi. Ali realmente. O 1-1 pra ele se livrou, né? Falou, melhor acabar no 1-1 e deixa assim. Pegar e me rachar no meio aqui e sair. Esse é o ritmo do Campeonato Brasileiro aqui. Hoje inclusive, eu tive um papo muito legal aí com meu amigo Rodrigo Bragueto, ex-árbitro. E ele estava falando desse jogo de ontem. Era um árbitro novo. Braulio da Silva. Era o árbitro do jogo. Já tem nome de pinto. Desse jogo. Eu não ia comentar, mas... Só para dar mais uma resumidinha dessa rodada dos 4 paulistas. O São Paulo jogou, está muito bem na parada. O São Paulo venceu mais uma. Vitória da Bahia 3-0. Diego Aguirre parece que acertou ali a parada. A defesa e o ataque... Com o Nenê, Diego Souza, o Everton deu um outro padrão ali no ataque de São Paulo, né? São Paulo do ano passado pra cá melhorou 90%. Sim. 90%. Tem algumas coisinhas ainda que tem que arrumar, eu acho, mas o Diego Aguirre é um baita de um treinador. Eu sempre achei. Treinou já meu time e é um cara é bom. Que é bom. A diferença é grande. Meu pai, lá em casa, todo mundo é São Paulino e a gente está no Morumbi direto lá assistindo o jogo. Ah, é? É grande a diferença, porque ano passado tava dando tristeza de ver. Foi no sufoco que se livrou da queda, né? E esse ano aí não tá assim ainda, né? Falar, tá bonito de ver, não tá um timão, porque quando precisou jogar contra o Palmeiras ainda, o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo acabou... Contra o Inter aqui, o São Paulo também tomou Isso, no segundo tempo. Segundo tempo, é verdade. Absurdo, né? Mas foi um jogo feio, hein? Esse São Paulo Internacional foi um jogo feio. Mas eu vou dizer assim, ó. Mas ali eu acho... feio era o São Paulo em casa, tomar uma pressão daquela, né? Absurdo. Verdade. Ali eu acho que tava os dois times com medo de atacar e o Inter tava bom, o empate fora de casa, é igual o São Paulo quando empata fora. Mas melhorou de ver, tô gostando de ver o São Paulo agora. O Nenê tá na fase... O Nenê, né? Tá arrebentando. Iluminado, hein? Fazendo cada golaço. Meio de campo do São Paulo, né? O Jusilei é um jogador muito regular, todo jogo ele tá bem. Quando não tá fera, ele não tá mal. Ele tá no... É regular, ele mantém um nível, né? O Hudson voltou e tá numa fase legal. O Hudson voltou também, bem, né? até tomou a vaga do Petros, né? Que era o Petros que tava jogando. O Reinaldo veio da Chape, veio bem também dessa vez. Na outra passagem não foi tão bem no São Paulo. O Everton, como você falou, caiu com uma luva lá do lado esquerdo. Joga demais, velho. Joga demais. E o Diego Souza agora acertou também, né? Tá bem também. Tá redondinho o time. Legal. Vamos ver aí o que se apresenta o pós-Copa, né? Muita coisa vai mudar, né? Muita coisa vai mudar. O time do Flamengo, inclusive. Vinícius Júnior fez a despedida ontem, Felipe Viseu também. Vai embora também. E se ninguém mais receber proposta, o Lucas Paquetá, você imagina se sai mais um ali e já desmonta um pouco, né? O Flamengo parece que tá tentando segurar o menino. O Vinícius Júnior? Até o final do campeonato. Ao que parece, não vai conseguir. Pós-Copa, Real Madrid... Pela entrevista dele lá, parece que vai embora mesmo, né, eu acho. Vai embora. Tanto é que ele já
No último jogo, Flamengo e Paraná, lá no estádio do Lá no Maracanã, Maraca. já fez toda aquela despedida e tudo Foi mais. mesmo. Então, é difícil, né, segurar esses garotos. Uma quantia dessa, né, foi... E o Flamengo ganha bastante dinheiro em cima disso ou não? Ou o menino não vai ganhar? Olha, praticamente Ganha, né? vai ganhar uma boa grana aí. De pequena porcentagem ali vai pro empresário, Sim. o outro vai pro garoto e tal. Mas o Flamengo vai levar Depende do contrato, né? Mas praticamente O 100% do O Flamengo é Flamengo. detentor do passe do menino. é clube formador, né? Vai levar uma grana ali E toda vez boa. que for vendido para algum outro, o Flamengo ganha, não é isso? 5%. Outro exemplo desse é o próprio Rodrigo também do Santos. Real Madrid também já Também. foi lá, já cravou 200 milhões no garoto. E só tá tendo lá um pequeno probleminha de 5 milhões lá, que aí entra empresário. Pequeno probleminha. Assim, ó, dedinho de problema. Rapidinho eles resolvem isso aí, né? No meio dos 200 milhões é um pequeno problema, porque por causa de 5 milhões os empresários com o Santos Futebol Clube ali tá nesse impasse aí. O Santos não quer liberar, porque é uma grana que não tem nem como. E os empresários aí baixam, não, queremos mais 5 milhões E tu acha, aí, tá? e tu acha que o Real Madrid tá vindo... E o Santos tem 95% do passe. E tu acha que o Real Madrid tá vindo com essa pressão pra cima desses jogadores novos? Porque essa possível saída do Cristiano, não? O Rodrigo, na verdade, ele não pode jogar lá. Mas eu não sei ainda se ele sai, né? Não sei ainda se ele sai. Porque ele tem toda uma história lá e ele é um cara que gosta de quebrar recordes, né? Mas são times... Que idade que ele tá? Não sei te dizer agora qual a idade dele, mas já... Cristiano? mas Cristiano, ele tem... Paulo, você aí vê já qual a passou idade dos do 30 Cristiano. já, né? Cristiano Ronaldo, qual é a idade dele? 33. Já passou dos 30, 33 então. Se eu não me engano, ele é 8,5. Então, como todos os contratos que eles fazem lá na Europa, o Ericão pode falar até melhor do que eu, fazem contratos de 5 anos, Sim. 6 anos. Então, já começa a preparar essa garotada, ó. Chega aqui, já vamos apresentar para você como que é jogar na Europa e tudo mais, acompanhar os craques que só joga craque nos times. E aí a galera, né, Ericão, fica ali um aninho, no segundo ano já começa a voar. É o aninho do que a gente tava falando, da adaptação, né? Aí Eu acho que é depois... necessário muito esse um ano, porque aí tu vai ver. E outra, eu vou te falar o seguinte, eu acho que quando é um time muito maior assim, a galera que tá lá já sabe que o outro vai entrar porque vai sair, ou vai fazer alguma coisa, eu acho Sim. que já é mais tranquilo a adaptação. Quando times que não tem tanta expressão, eu acho que é porque a galera já tá fadada àquele time, e o cara já tá 10 anos ali, aí entra um moleque que nem ele novo aí, com todo o gás pra mostrar, pra ir embora, arregaçar, pra ser campeão, e o cara já é uma situação diferente, né? Galera, tá chegando ao final do programa Resenha de Boteco. Ericão, Brasil e Suíça. Na lata. Quanto? O 3-0 Brasil. 3-0 Brasil. E aí, Otimismo. Matheus? Eu acho que vai ser 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Eu vou mais tranquilo. 1-0 Brasil. 1-0. E lá- Mas e- vai dar Brasil. E o Paulão E o lá? Aí, Paulão? 3-0 Brasil também, o palpite do Paulo. Tá otimista essa também, parceira, Paulo. cara, Tá fechado tá comigo, fechado. pô. Tá fechado. Vai jogar com a 7. Mas, mano, ele vai sair jogando. Ele vai. dizer assim, a 7 vai, hein? Eu e mais 10. Eu e mais 10 joga. Só pra falar mais uma vez, o Ericão, hoje nosso convidado aqui, jogador do Gourmet Ampé. É legal esse nome, né? Convida a galera pro jogo de sábado, aí o jogo Gourmet beneficente Ampé. é amigos do Ericão contra amigos Do Wendel. Convidar o Galera pessoal aí, aí. Quem é de São Miguel aí sabe do nosso projeto social, Amigos do Ericão, tá lá o Instagram lá, sabe da nossa batalha aí, não é difícil de manter, é complicado. Fora o jogo, a gente sempre faz no mínimo umas 3 ações por mês de levar alimento para morador de rua e tal. E tem vezes que os membros do projeto é meio difícil de estar bancando, porque sempre tem um custo e precisa de uma doação. Então, para quem puder estar ajudando a gente aí, é válido a colaboração. E no sábado lá, para quem é do Jardim Helena, lá no Mercadinho do Zaca, ele está fazendo a cesta, para quem for pagar a cesta do jogo, R$35 a cesta. Só chegar lá e falar que é do jogo Amigos do Ericão, que ele vai fazer esse valor na cesta. E se não tiver nas condições de comprar a cesta, pode ir no jogo lá e levar 1 quilo de alimento, que já vai ajudar bastante também. Parabéns pela ação social aí, Ericão. Obrigado. E muito obrigado pela sua participação. Eu que hoje no agradeço a resenha de Boteca. aí, fera. No Resenha de Boteca tem muito papo, mas o tempo às vezes é curto, tem mais programas. Então você vai ter que voltar aí nos próximos. Com o maior prazer.
Vai estar presente sábado, o Matheus, eu sei que quiser. Eu prometo que eu vou fazer uma força enorme para estar lá no Sentir sábado. firmeza não, hein, Paulão? Compromissos familiares, E aí, Paulão, às vezes podem me tirar desse jogo aí. E aí, Paulão, será que Não a é gente... contusão não, que de vez em quando o pessoal, pô, tô contundido e tal, mas... Senti. E aí, será que vai levar nós lá pra França pra lá fazer o Boleiros Conectados lá, não? Vai morar com quem lá? Opa! Tá bom o negócio. Curti, um abraço, Edu. E vamos... Legal. Matheus Boeira, agora integrante do canal também Boleiros Conectados e aqui no Resenha de Boteco, comentarista. Muito obrigado, mais um programa, né? Muito legal hoje de novo. Graças a Deus, agradeço a Deus por sempre, antes de tudo, agradecer pela oportunidade aí que eu tô tendo com vocês, conhecer o pessoal que é tão gente boa e poder a gente meio que mesclar isso, ter uma troca de conhecimento. Me passo o que tu conhece, eu te passo o que eu conheço. É verdade, legal, Matheus. Porque isso faz com que a gente eleve o nosso caráter, nosso ser, as pessoas. Então, quando a gente está rodeado de pessoas tão legais como Domingos, Ericão, Paulo, o pessoal que está aqui olhando, isso deixa o nosso dia um pouco melhor. Eu agradeço verdade. mais uma vez pela oportunidade e logo vai ter projeto novo aí, Matheus Boeira aí com o Boleiros Conectados. Tem novidades aí no canal, hein? Tem novidades. Eu quero mandar um salve aí pro Washington Vigia da comunidade Casarão, a Thaís Rorato, apresentadora da RPTV, Ana Paulo Vito de Sorocaba, um salve também, Jesus Bassani, youtuber, para você, um abraço, Eduardo da Cervejaria Capital, que de vez em quando vem assistir a gente aqui, né? Muito legal. Um abraço aí pro Eduardo. E o Japa, empresário do Daniel Alves. E um salve pra galera aí, os novos inscritos no nosso canal. Eu posso mandar um abraço aí, Domingos? Lógico. Manda aí. Eu mandar um abraço pra minha família aí, o pessoal que sempre me apoiou também. O professor lá, Luiz Moita, que o novo clube agora foi indicação dele. Sou grato a ele também aí por mais um ano de trabalho. E como o Matheus falou, primeiramente sempre agradecer a Deus, porque eu sempre sonhei muita coisa, mas vivi muito mais do que eu sonhei. E isso tudo foi graças a Deus. Então, agradecer a Deus primeiramente, ao pessoal que me apoia aí, minha família e o professor que me indicou agora lá. Legal. Posso mandar Tem seus abraços aí também? Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra vocês. A galera do nosso canal do YouTube que tá bombando aí, Boleiros Conectados. Chegamos aí ao 11º programa do Resenha de Boteco. Estamos aí já ultrapassamos os 1.500 inscritos no nosso canal. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. E os novos inscritos aí, teremos muitos programas, muitas novidades, com novos programas também. O Matheus Boeira, muitas novidades que vocês irão acompanhar aqui junto conosco. Nosso programa Resenha de Boteco acontece aqui no Bola 7 Snooker Bar, em São Caetano, Rua João Pessoa 157, toda quinta-feira, 19h30. Você que quer assistir, é só chegar para cá. Toda semana um convidado especial, hoje não foi diferente. Aqui do meu lado, Ericão, jogador da França, lá o time Gournay Ampé da França, e o Matheus Boeira, ex-Power Cup Brasil 2 e agora fala aí, Matheus, comentarista conosco. Muito obrigado, valeu galera, até a próxima quinta-feira, até o próximo programa. Um abraço pessoal, fica com Deus. Valeu.